Lucas 6, 27 a 38, faz essa leitura comigo, por favor. Estou lendo no meio da Revista Corrigida. Mas a vós que ouvis digo. Interessante, né? Domingo nós falamos, quem tem ouvido, e Deus quer falar. Eu não seria a minha delicadeza, não seria até que aonde iria a delicadeza da minha parte falar aqui, olha gente, eu vou falar para quem quer ouvir. Seria mais ou menos isso, né? Mas vocês que ouvem, ouçam, né? É mais ou menos isso, né? Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem. Emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Fale assim comigo, graças a Deus, que Deus é bom até para quem é ingrato, né? Eu acho que nós estamos inclusos aí, graças a Deus por isso, senão nós estávamos fritos, porque nós somos ingratos, né? Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Você pode dizer um amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, esse é o texto bíblico, Senhor, mas a revelação vem do alto. Fala conosco. Nós lemos agora aqui as Escrituras, mas o Senhor quer tornar vida dentro de nós, o Senhor quer produzir algo através da leitura, o Senhor quer falar conosco, e nós então dizemos, fala mesmo. Aqueles que estão aqui que querem ouvir, Senhor. Por isso nós oramos agora, toda barreira, toda resistência, toda dificuldade em ouvir, entender, compreender e aceitar, caia por terra. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Diga para alguém, Deus quer falar com você. Palavra de hoje. Como acontece a bênção de Deus na nossa vida? Como acontece a bênção de Deus na nossa vida? A maturidade, ela provoca uma coisa que é sensacional. Quando você vai amadurecendo, você vai pegando experiências e tal, você começa a ter mais sensibilidade para perceber algumas coisas. A imaturidade, ela faz você viver muito acidentalmente, né? Você nunca sabe razão de nada, tudo para você é um acidente. Mas quando você vai amadurecendo, você já consegue falar, né? Vou traduzir melhor isso, entendeu? O imaturo põe a mão na tomada, leva choque e ainda não sabe por quê, ainda põe de novo. A pessoa que tem maturidade, ela já sabe, ali dá choque, não vou pôr a mão. Ela entende a razão, a causa, ela começa a observar algumas coisas, ela já começa a compreender algumas coisas. Por que acontece? Como que acontece?
Ela não é mais uma pessoa assim, despreparada, sem discernimento, sem o entendimento das coisas. Ela começa a entender um pouquinho como funcionam as coisas. E olha que a Bíblia diz que nós, por falta desse conhecimento, perecemos, sofremos muito. Então nós tínhamos que buscar essa sabedoria, esse conhecimento da razão, por quê, como é que funciona, como é que é isso, você observa, né? Por exemplo, a Bíblia diz assim, Gálatas 6:7, de Deus ninguém zomba, não se brinca com Deus, aquilo que o homem semeia, colhe. Isso tinha que ser uma lei muito clara para nós, para quem tem maturidade, entender que ainda que seja um copo de água que você dá, aquilo não é vazio, aquilo não é perdido, aquilo vai voltar para você de alguma forma. Alguém acredita nisso? E aí você entende a semeadura de coisas, de atos de bondade, atos de misericórdia, né? De compaixão, de atenção, de seja o que for que você ali faz, entendendo que há uma causa, há uma virá de alguma forma. Deus é maravilhoso, não é injusto para se esquecer da obra das vossas mãos. Tem algumas coisas que acontecem na minha vida hoje, ainda hoje, que eu lembro de coisas antigas. Eu creio que é o Espírito de Deus que me lembra, falando, lembra? E aí eu me alegro, mas na época foi doloroso, né? Eu me lembro uma pessoa que me fez muito mal, e não sei se você já passou por situação assim. Essa pessoa, ela me deixou sem chão, né? Para você ter uma ideia, ela contribuiu para abortar um sonho. Foi muito ruim, muito difícil. E passado um tempo eu recebo uma ligação dessa pessoa me pedindo uma ajuda, um favor. Então, antes que o meu coração fizesse uma feiura, porque certamente faria uma feiura, eu decidi ajudar, sem querer saber, falar melhor eu ajudar, né? Eu sei que agora alguém deve estar falando assim, eu não faria. Então, é porque você ainda não entendeu ainda a causa de muita coisa. E eu fiz. Ouvi muita gente falar para mim assim, rapaz, você é trouxa. É duro ouvir isso, né? Você é bobo demais. Então, eu posso ter sido bobo naquela situação, mas eu fui muito abençoado. Porque há um Deus olhando para todas essas coisas, né? Então são situações na nossa vida assim que Deus nos permite ser tremendamente abençoados. Nós só precisamos estar atentos a essas coisas, né? O capítulo 6, que eu acabei de ler para você, eu queria que você, no seu imaginário, aí você olhasse bem aqui, agora tentasse criar essa cena do povo atrás de Jesus. Jesus ia para cá, o povo ia, Jesus andava para cá, um sol, gente, um sol. E o povo atrás, sem comer, gente, sem nada, atrás dele, porque naquela época já era isso. Você imagina você descobrir um lugar, ou descobrir uma pessoa que está curando, quem que não vai? Você descobriu uma pessoa que fala toda a sua vida. Aquela mulher do poço foi correndo para a cidade dizer, gente, venham ouvir o homem que falou tudo da minha vida. Imagina, gente, as pessoas saem correndo de casa, onde é que está? Então você imagina, agora que eu falei isso, imagina a multidão atrás dele, jogando talvez assim um pano nele, tentando tocar ele, igual aquela mulher da hemorragia. Só se eu tocar na roupa dele, cria esse quadro, o dia inteiro, né? Pessoas desesperadas por um milagre, por uma bênção, por um olhar dele, por um estender talvez a mão, qualquer coisa que fosse, ver ele multiplicar pão e peixe, né?
E aí Jesus está vendo isso, ele está olhando essa situação, ele para e ele quer ensinar para as pessoas. Entenda o que eu vou falar agora. Falou assim: o método não é esse. O método do que vocês estão buscando, o que vocês precisam, não é esse. Existe um jeito de acontecer tudo isso na sua vida que você precisa. E aí, então é sobre isso que eu quero falar hoje. Essa é a palavra. Quando ele está ministrando, ele está dizendo assim: gente, o que vocês estão precisando? Aí o outro fala: não, eu estou com um problema lá em casa. Ele fala: eu vou te ensinar como é que você resolve. Ah, eu estou precisando de um socorro. Vou te ensinar como é que você alcança. Ah, eu estou passando por uma luta. Vou te ensinar como é que você vence. Anota aí. Que pena que naquela época não tinha, né, gravador ou alguma coisa para ouvir. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, Efésios, e agora acompanha no telão, por favor. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou. Fale comigo essa parte assim, ó, já me abençoou. Fale assim: já me abençoou. Aí o texto diz: com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então você percebe que a palavra liberada, a palavra de vitória, a palavra da bênção sobre a nossa vida, ela já está liberada. Há um processo, há uma maneira, e nós precisávamos estar mais atentos que acontece, né? Por exemplo, a forma de culto, você precisava entender essa forma nossa de culto. Isso tinha que ser bem racional, você tinha que entender isso, tinha que ser algo do seu entendimento. Falar assim: ah, entendi como é que é o culto, que nós temos que entrar pelas portas dele com ações de graças, com hinos, com cântico, nós temos que adorá-lo. Ah, mas eu vim buscar uma bênção. Esquece, a tua bênção já foi liberada. Adore-o, celebre, cante louvores, dance na presença dele, porque a tua bênção já foi liberada. Só há um tempo só, então celebre. O mar vai abrir, a bênção já foi liberada. Há um método. Como é que acontece isso? Cante. Os que semeiam com lágrimas, é um método. Ah, mas eu estou sofrendo. Continua plantando, mas está um sol. Continue, porque você vai voltar contando os seus feixes e sorrindo. Eu queria falar sobre isso. Como que acontece a bênção na nossa vida? Porque senão a gente está correndo atrás de algo que já foi liberado. Você só precisa refazer o seu processo. Por isso que eu não entendo até hoje. Olha, eu já estou aí, já nem quero falar quanto tempo. Eu não entendo quando uma pessoa tenta se explicar para mim, como pastor, liderança, por que ela não veio no culto. Porque geralmente ela vai dizer: ah, eu estava com um problema. Então, mas você não entendeu que quem resolve o problema estava aqui. E você deveria vir chorando, você deveria rastejando, e você deveria entregar a Ele uma oferta de louvor, de adoração, porque é Ele que pode fazer, e Ele vai fazer, porque Ele é fiel, né? Jamais serão envergonhados e confundidos os que nele esperam. E se alguém falasse: olha, mas, puxa, como é que você veio? Eu vim porque Ele é digno de receber honra, glória, poder e majestade, domínio. Mas e o seu problema? O meu problema está nas mãos dEle, Ele vai resolver. Aí a pessoa fica sem entender, e você fala para ela: sabe por quê? Porque é assim que funciona a bênção de Deus na minha vida. É assim, né? A Bíblia, ela já fala sobre isso para nós de certa forma. E se a gente entendesse não como uma imposição, mas como um processo. Imposição, eu falaria assim: se você não fizer, você não vai receber.
me permita assim, eu não conheço um Deus assim. Eu não conheço um Deus assim, né? Porque senão a gente vai falar como é que ele faz, é melhor a gente não fazer isso, né? Senão a gente como igreja vai dizer assim, mas se você não vier, você não recebe. Não, não é isso que ele está dizendo. Mas em Deuteronômio capítulo 28, ele fala assim, se você ouvir, e se você der atenção, e se você tiver muito cuidado com o que você está ouvindo, essas bênçãos virão sobre ti. Alguém acredita nisso? Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí eu fico imaginando que essa voz quer estabelecer um processo na nossa vida. Um processo. Eu não imagino a luta que você enfrenta. Eu vou tomar por base as lutas que eu enfrento. Mas alguém acredita que se você acordar pela manhã e ter um tempo de adoração, de oração, de gratidão, que as coisas mudam? Isso é um processo. E por que a gente não faz? O povo está atrás de Jesus desde cedo, sem comer, sem nada, um calor. E ele fala, gente, vou ensinar para vocês. Olha, é claro, Zaqueu subiu na árvore, a mulher estava com sangue, me tocou. Mas para você que não conseguiu me tocar, não fique triste não, vou te ensinar. Anota aí. É assim que acontece a bênção sobre a sua vida. É isso que eu quero falar hoje. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar vendo algumas coisas que são bênçãos, só que você não enxerga como bênção. E a gente precisa partir desse ponto. Você precisa entender que algumas coisas que você está chamando de luta. Pastor, estou passando uma luta. É uma bênção sobre a sua vida que você nem imagina. Você nem imagina o que isso vai provocar sobre a sua vida. Por isso, confia nele, e o mais ele fará, né? Então eu queria primeiro isso, fazer você identificar coisas na sua vida. Fale assim comigo: eu sou abençoado. A Bíblia fala assim: tudo contribui, tudo coopera para o bem daqueles que sou eu. Sabe, irmãos, de alguma forma, até isso tudo que está passando, haverá uma história de bênção na minha vida. Alguém acredita nisso? Né? Então, nós precisamos nesse processo começar a enxergar algumas coisas e dizer, é bênção de Deus. Quem não crê, não entende, mas nós que cremos, por isso que é loucura a nossa fé, porque nós cantamos em meio à luta, nós adoramos, porque nós cremos num Deus que vai fazer, e já está fazendo, num Deus que reverte, num Deus que das cinzas produz uma coroa de glória, né? Você está entendendo isso? Eu queria só começar por isso, você começar a enxergar a bênção, aonde ninguém diz que é bênção. E talvez seja essa a razão porque você não adora como deveria adorar. Porque se você começasse a enxergar as bênçãos de Deus, por isso que para nós é até difícil. Olha para as aves dos céus, não semeiam e tal. Olha, o Senhor as alimenta. A gente não enxerga dessa maneira. Que foi algo estabelecido para nós como promessa. Da mesma maneira que eles, você vale mais. Ele também vai te alimentar. É bênção. É bênção na nossa vida, ok? Então vamos lá, vamos começar a enxergar algumas coisas primeiro, que nós deveríamos entender que é bênção na nossa vida, ok? Então a primeira coisa é, aprenda a diminuir o problema, não maximizar, não potencializar. Você tem que parar com isso.
né? Reclamar, murmurar, ficar falando. Meu irmão, não dá corda para o diabo, não dá moral, sabe? Tem gente que parece que fala assim como se faz uma propaganda de Satanás, que é um negócio incrível. Faz uma propaganda da dor que está, meu irmão, não é maior que o teu Deus. Não é maior que o teu Deus. Aprenda a diminuir isso. Eu não sou médico, não entendo nada da área médica, eu não sou da área da saúde, né? A Guigui é. Mas quando uma pessoa tem um tumor, o tumor é grande, né? Não sei nem o que é um tumor grande, mas a pessoa tem um tumor, não dá para extrair naquele tamanho. Eu estou falando de algo que eu imagino que é. Eu imagino que se tirar daquele tamanho, mata a pessoa. Arrebenta os outros órgãos, faz mal. O que a saúde faz? O que a ciência faz? Diminui. Diminui. Eu estou falando algo aqui que eu queria tanto que você entendesse, irmãos. Por que a gente adora ao Senhor? É a nossa forma de diminuir tudo que está acontecendo conosco. Por isso eu canto, por isso eu louvo, por isso eu adoro. Passando uma situação assim, mas nesse tempo em que eu estou na presença dEle e eu adoro, o problema fica desse tamanho. Porque eu estou exaltando aquele que vive, que se assenta num trono, naquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é único e verdadeiro. A adoração tem esse poder. Eu torno Ele maior que todas as coisas na minha vida. Desse tamanho. Alguém entendeu isso? E aí, o povo está atrás com problemas assim, enormes, né? Enormes. O povo não vai embora, porque são problemas enormes. E aí ele está ensinando, ele vai falar, vou ensinar você como é que você diminui isso, como é que você torna isso pequeno. E aí ele fala assim, Lucas 6, 27, está lá no texto que eu li, está aqui, ó, Lucas 6, 27, 28, ele fala assim, mas a vocês que estão aqui até agora, e estão me ouvindo agora aqui, ele fala isso, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Aí você fala, não estou entendendo, o que eu ganho com isso? Bênção. Aquilo que está tanto te ferindo, torna isso como louvor na sua vida. Uma mulher foi muito machucada pela sogra. E aí ela foi falar com a mãe, falou, mãe, eu vou matar minha sogra. Não é ideia para ninguém aqui, gente. Aí a mãe falou, filha, mas que isso? Falou, mãe, ela me humilha, ela acaba comigo, ela tira meu orgulho, ela me arrebenta. Aí a mãe preparou um negócio lá e falou, faz o seguinte, isso aqui é um veneno, põe no chá dela. Todo dia que ela for tomar o chá, põe de pouquinho em pouquinho. Mas para ninguém descobrir que foi você, nem desconfiar que foi você, porque sabe que você tinha briga com ela, comece a tratar ela bem. Gente, primeiro dia ela pôs o veneno no chá e começou a falar com a sogra, a tratar com a sogra. Foi um sofrimento, pensa numa luta. Segundo dia ela tacou mais veneno no chá, só que aí ela começou a ajudar a sogra. Começou, nossa, a bajulação da sogra. Terceiro dia, pôs o veneno para matar a sogra, mas as duas sentaram para conversar. Com o passar do tempo, se tornou a melhor amiga dela, a sogra. Ela correu para a mãe e falou, mãe, eu não quero mais que ela morra.
Por que que não? Mãe, é a minha melhor amiga. E agora eu dei veneno para ela. Aí a mãe falou, não, não era veneno. Era uma vitamina que eu fiz. Você acredita nisso ou não? Sabe, irmãos, assim, talvez o problema está tão grande que você não está aprendendo a lidar da forma como ele. Por isso que ele fala assim, sejam misericordiosos, sejam compassivos, sejam bondosos, a bênção está sobre a sua vida. Por isso que quem se humilha, será? Se humilha. Aparentemente, você está perdendo, não é isso? Para a pessoa que te humilhou, pessoa que te xingou, pessoa que tirou o seu chão, aparentemente. Mas olhe para mim, mas é Ele que recompensa, e Ele recompensa 100 por 1. Você tem que entender isso. Diminui tudo isso que está te afligindo. Faz isso, porque aquele que é fiel, Ele recompensa. Vamos lá. Segunda coisa, mude a sua maneira de pensar. Comece a mudar, irmãos, a maneira de pensar. Você está vivendo um novo tempo da sua vida, um novo método da sua vida. Você está no novo nascimento, tem que virar a maneira de pensar também. Você continua pensando como morto, porque nós já morremos com Cristo, mas você ainda continua pensando como falecido. Ainda tem ódio, ainda tem rancor, ainda tem raiva, ainda tem vingança, ainda tem... Ele para a multidão e fala, gente, vira a maneira de pensar e vocês vão ser muito abençoados. O problema é que vocês estão me seguindo, mas ainda pensam como antes. E com ele tudo é diferente, gente. Por exemplo, quem quer ser o maior, tudo é diferente com ele. Melhor com ele é servir do que ser servido. E aí você tem que mudar essa cabeça, você tem que mudar, porque senão você vai sofrer, vai ficar sofrendo algo que era só mudar a maneira de pensar, e pensar como ele pensa. Há uma bênção nisso. E aí ele fala em Lucas 6,38, imagina, ó, preste atenção, para quem está seguindo, para quem está querendo receber, para quem está precisando receber, para quem está precisando de uma bênção, ele para e fala, vou ensinar vocês como que vocês vão conseguir muitas bênçãos. Lucas 6,38, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, porque com a mesma medida com que você medir, vos medirão também. Quem ouve não entende. Olha aqui para mim, a nossa formação é receber. Toda bagagem na nossa mente, na nossa estrutura de vida, é receber, e a gente quer receber mais. Por isso que a gente não entende como é que uma pessoa que tem tanto dinheiro, cara, mas tanto dinheiro, ainda faz umas coisas ainda. Porque na mente dela, ela quer sempre mais, quer receber. E aí ele fala assim, muda isso na sua vida. Aprende a dar. A Bíblia fala, assim, em Atos 20, 35, fala assim, ó, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, vira a maneira de pensar, fazendo assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, fale comigo assim, mais bem-aventurado, coisa é dar do que receber. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Mais feliz é dar do que receber. Vira a maneira de pensar. Aonde é que está a bênção? É isso que, se você não enxergar a bênção, você vai correr atrás dela, e vai correr atrás dela, e você vai querer mais, e você vai querer mais, e você não vai entender. Quantas pessoas receberam a bênção e perderam a bênção e não tem nada hoje, porque ela não entendeu o processo. Jesus passou por um lugar, abençoou um monte de pessoas. Se ele voltasse lá, elas estariam lá,
querendo a mesma bênção, porque perderam, porque não virou o pensamento. É dando, igreja, preste atenção, é dando, recebe. Enxerga a bênção na sua vida. Onde é que está a bênção, pastor, na minha vida? Meu irmão, aprenda a fazer isso, faça isso. Eu falo aqui para os irmãos, aqui eu falo assim, todo dia chega doação aqui na igreja. Se a Branca tivesse aqui, ela ia confirmar. Eu até chego ali na cozinha, tem roupa, calçado, brinquedo. Eu falo, Branca, o que é isso aí? Eu falo, é aquele comerciante lá que vem aqui atrás. É aquele. Pouco é da igreja. Tinha que ser um hábito na sua vida, doar. Isso tinha que te fazer feliz, irmãos, aliviado. Eu não sei como é a sua vida, mas tem coisas assim que me traz uma alegria assim que você não imagina, porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei do que eu já passei, eu sei do que eu nunca tive. Então, por exemplo, para mim tem coisas que quando a gente doa, nossa, aquilo me faz a pessoa mais importante do mundo, porque, meu Deus, eu imaginava que eu um dia ia fazer isso. Eu que um dia precisei daquilo, hoje doar, hoje ajudar. Eu não sei o que passa no teu coração. Eu recebi um pedido essa semana de uma mulher que o marido foi preso. E ela não tinha o que comer em casa. Ela falou, pastor, eu não tenho o que comer em casa. Meu marido foi preso, está preso. Né? O Renan acho que nem viu o que eu notei. Acho que eu saí rapidinho, né? Saí, falei, vou sair. Eu peguei uma cesta básica aqui e saí correndo, fui levar. Porque tinha cesta básica na igreja. Porque alguém trouxe. E você que trouxe, eu queria dizer, sua cesta foi parar na casa de uma pessoa que não tinha o que comer porque o marido estava preso. Pensa numa semeadura em terra seca, dolorida. Foi a sua semeadura. Você plantou numa terra de fome. Mais feliz é esse. Enxerga essa bênção. Traga, irmãos, traga. Quem é fiel no pouco, sobre muito Deus vai colocar. Traga 1 quilo. Traga uma roupa. Traga algo, doe algo. Esses dias nós tínhamos aqui material de saúde, eu ia falar de saúde, né? Não, de medicina, como é que fala? Primeiros socorros, chegou aqui, né? A Flavinha Toledo correu, levou lá para a ONG Formiguinhas, que eles ajudam muita gente, né? Correu, levou lá. Nós temos que ser mais rápidos em dar, porque isso é bênção na nossa vida. Alguém crê nisso? Estou te ensinando a enxergar bênção. Enxergue a bênção assim, cada vez que você doa, você é abençoado. Ok, vamos lá. Outra coisa, você enxergar. Cuidado com a medida que você está medindo. Cuidado, isso é muito importante, muito importante. A Bíblia fala assim, o povo que conhece o seu Deus fará proezas, porque o nosso Deus é grande. Por exemplo, quem já viu em placa de carro, ou em vidro de carro, escrito assim, o Deus é dono do ouro e da prata? Isso é bíblico, está na Bíblia, Deus é dono do ouro e da prata, né? Agora, esse é o Deus que você crê e serve. E você, quem é? Como que você é? Eu conheço pessoas que falam assim, pastor, eu só falo se a pessoa falar. Se ela não falar, eu também não falo. Isso é uma medida que você está usando.
E eu queria dizer para você, é uma medida muito ruim. E aí você está atrás de Jesus querendo ser abençoado. E ele para e fala, olha, muda isso. Muda a medida, você está usando medida errada. Você está usando medida de maldição para ganhar bênção. Muda a medida. Por exemplo, há pessoas que elas estabeleceram o mínimo de sacrifício, mínimo de comprometimento, mínimo do que for para ela é mínimo. É a medida que você está usando. Quem enxergar bênção, enxerga a medida que você está usando. Por isso que para nós aqui, irmãos, assim, eu estou te ensinando algo sério. Não faz sentido o pessoal do louvor ter que provocar em você uma medida de adoração. Quem está entendendo? Porque isso aí tinha que você vir com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, adorar o Senhor. É a medida que com a mesma medida que você usar, você vai ser medido. Você tinha que trazer o melhor. Você tinha que trazer o sacrifício. Por isso que quando Davi vai oferecer o sacrifício, e o pessoal dá para ele tudo, ele falou, não pode. Eu não posso oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Não posso. Porque a medida que eu uso com ele, porque ele usa uma medida comigo. O Oswaldo aqui da nossa igreja, ele brinca, ele fala assim, que a torneira de cima é maior que a torneira aqui de baixo, né? A torneira do céu. Qual é a medida que você tem usado, né? Você tem que enxergar a bênção nisso. Por isso que a Bíblia diz assim, quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Então eu queria, a primeira parte aqui dessa palavra, desafiar você a enxergar bênção aonde você não está enxergando. Diminui isso, torna a sua vida mais leve, torna a sua vida mais de adoração, para de reclamar, para de murmurar, para de ver problema, para de olhar para o problema. Glorifique aquele que vence o problema, exalta aquele que é sobre o problema. Torna o teu problema. Por isso que quando Davi chega, ele xinga o gigante de incircunciso. O cara tem 2,90 m. Você pode ter 2,90 m, mas eu estou falando com você por causa do Deus, porque você afrontou quem é muito maior que você. Torna o seu problema menor. É bênção. Faça isso. E a maneira que eu te aconselho para fazer isso: cante, adore, sirva. Não espere as coisas melhorarem para você servir. Torna o seu problema menor do que servir a Deus. Sirva, trabalhe, venha à igreja, sirva onde tiver que servir. Seja voluntário, passando por maior luta que você está passando. Torna o seu problema menor. Torne ele menor. E aí enxergue a bênção. Eu creio que você já viu isso. Você já viu pessoas que não têm condições nenhuma, nem mesmo, sei lá, a gente falaria assim, meu Deus, eu não sei se eu estaria vivo no lugar da pessoa, e a pessoa fazendo coisas que você não faz, e aí você se emociona, você chora. É a mesma coisa, faz isso, mesmo que você não tenha condições, faça, sirva, torna a sua vida útil, torna a sua vida uma bênção. Enxergue bênção nisso, enxergue nisso, né? Vamos lá. Na medida que eu falei, foi estabelecida uma medida para aqueles que querem seguir a Jesus. E agora eu estou falando com a igreja. Foi estabelecida uma medida. Cuidado, porque você pode estar querendo bênção sem usar essa medida que foi estabelecida para nós, para todos nós. Cuidado que você pode estar pegando outra medida, mas a medida para mim e para você é essa que eu vou ler. Aprenda isso é muito sério. Marcos 8,34 está no telão, olha o que está escrito.
E chamando a si a multidão, olha lá aí de novo, com os seus discípulos disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, essa é a medida justa para mim e para você, a cruz de Cristo. Menos do que ela é uma medida ruim. E com a mesma medida com que você medir, você vai ser medido. Tome a sua cruz. A cruz de Cristo é a minha medida, é a sua medida. Menos do que ela não vale, irmãos. Quantos aqui querem ser abençoados? Tome a sua cruz. É a sua medida. É a melhor medida que tem, irmãos. Você querer ser abençoado ricamente, sem tomar a sua cruz, você vai ser abençoado e vai perder. Alguém pode dizer amém? Vamos terminar? A bênção de Deus, ela acontece na minha vida, na nossa vida, quando eu me torno a bênção. A bênção de Deus, ela acontece. Eu vou falar como é que ela acontece. Ela acontece quando eu me torno a bênção. Então, quando você ora, Deus quer usar você como resposta da sua própria oração. Quando você deseja algo assim, pô, eu queria, Deus vai usar a sua própria vida, vai tirar de você para dar a outros. Alguém está disposto a isso? É assim que acontece a bênção na nossa vida. Funciona assim. Muda a sua maneira de pensar. E quando é que eu me torno bênção? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou terminar, é rapidinho, vou falar aqui. Primeira coisa aqui, ó, como é que, veja só, a bênção acontece na minha vida quando eu me torno a bênção, parte da bênção, quando eu faço parte desse processo. Eu não tenho tempo, mas olhe bem para cá. Você entende, Jesus, ele ia fazer um milagre. Ele ia fazer. Não sei se você acredita dessa maneira. Quantos acreditam que o menino já tinha saído de casa com 5 pães e 2 peixinhos e Jesus ia fazer um milagre? Certo? Só que Jesus vira para os discípulos: deem de comer vocês. E eles não entendem isso. Isso é assim, a gente fala, como? Mas, porque não está acostumado. Eles podiam falar, vamos orar então. Não, vamos ver o que a gente faz. Não, eles simplesmente disseram, não tem como. Você perde uma bênção maior sobre a sua vida quando você não entende que você faz parte do processo da bênção. Você é a melhor semente que tem. Se uma semente tem que cair no solo, é você. Quem tem que morrer primeiro é você, que aí vai produzir frutos extraordinários. Alguém está entendendo isso? E ele fala, vamos gente, ele falou, não tem. Aí ele falou, então tá bom, então manda o povo sentar, eu vou fazer. Aí o menino veio com 5 pães e 2 peixinhos, ele orou, multiplicou. Mas ele quer que você faça parte desse processo. Ele quer que você seja. Ele quer que você, por exemplo, você vê um lugar como esse aqui, ó, Deus vai te abençoar, diga amém. Esquece o resto, agora então sirva, ajude alguém, ore com alguém, adore, cante, né? Igual eu falo aqui, as pessoas parecem que não entendem, né? Não tem cadeira, sai do lugar da sua cadeira. Porque alguém vai sentar no seu lugar, vai ser curado, salvo, liberto, transformado. E essa bênção que caiu sobre a pessoa, sobre a sua vida, vai ser 100 vezes mais. Igreja, nós precisamos entender esse processo que eu faço parte. Eu faço parte. O sacrifício sou eu. Porque eu já fui abençoado. Ele já ordenou bênção sobre a minha vida.
Se é hoje ou se é amanhã, já não interessa mais, interessa que eu sou abençoado. Alguém acredita? Então, a primeira parte é isso, se torne a bênção. E como? Seja devedor. Sinta-se como alguém que está devendo. Por exemplo, você veio hoje ao culto, tem algum sentimento de dívida? Alguém aqui tem um sentimento de receber mais do que merecia? Isso muda tudo. Tem alguém aqui nesse salão que está vivendo hoje, pode dizer assim: pastor, é muita bondade de Deus com a minha vida? Assuma isso, assuma essa dívida. Eu sou devedor, eu estou devendo, porque aí muda tudo dentro de você, aí muda tudo, né? Efésios 2, 4 a 8, é um texto lindo, gente. Aliás, Efésios é lindo demais, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, as palavras são assim, ó, é tudo exponencial. Ele que pode muito, Ele que é tudo, e Ele que nos deu tudo, e que nos amou tanto, ó, é isso que está falando. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Fale comigo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. Isso é uma dádiva. Isso é uma dádiva, isso é um presente, isso é um dom. Ser salvo, para quem ia para o inferno, estar dentro de uma igreja, é uma dádiva, né? Para quem teve depressão, cara, está dentro de uma igreja hoje feliz, saiu do quarto, está feliz, é uma dádiva, para quem bebeu para esquecer problema, porque geralmente começa assim: eu tenho que beber para esquecer tanta dor, e hoje não precisar beber, porque a dor se foi. Para quem usou droga, cara, e a droga é o que aliviava, a droga era o que fazia superar, e hoje não precisa da droga, não precisa da injeção, não precisa cheirar, não precisa mais, que foi liberto, curado. É muita dívida, ser devedor disso. Aí quando você veste isso, e você fala assim: Ele me curou, Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele me alcançou. E aí você então: eu devo isso. Não sei se alguém vai dizer amém agora, mas se não fizer mais nada, se eu vier num culto como esse, não ganhar nada, não aconteceu nada comigo, voltarei novamente, porque eu estou devendo. Pastor Edson Barbosa dizia: uma vida só é pouco para viver para Ele. Tinha que ter mais. Uma vida só inteira é pouco para viver para Ele, é muito pouco, né? Então, nós recebemos um favor que não merecíamos. Outra coisa, então como é que eu faço parte da bênção, eu me torno a bênção? Se torne um depósito da bênção. Um depósito. Atos capítulo 4, a igreja está nascendo, né? A neotestamentária está nascendo. Atos 4, 32. E aí explica um pouquinho da igreja. Quem está escrevendo fala: era assim que era.
Era assim que era. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Ou seja, eles não se apropriavam como se fosse deles. Eles entendiam que a bênção tinha uma função. Quem entendeu o que eu falei? A bênção tem uma função. Não é possível, gente. Não é possível que eu recebi tanta alegria para ser só feliz. Entendeu? Não é possível que eu fui curado só para ser curado. Não é possível que Ele pagou minha dívida só para eu hoje não ter dívida. A bênção tem uma função. Função. E qual é a função? Abençoar outros. Gente, isso mudaria tudo na nossa vida. Por isso que quando eu falo aqui, tem algumas coisas que não entram na cabeça da pessoa. Quando eu falo assim, imagina, você saiu e comprou uma camisa, e aí você volta para casa com a camisa que você escolheu, que você colocou e serviu, e pagou lá, não sei quantas vezes, mas pagou no cartão, e você volta com a camisa para casa. Aí chegar em casa e colocar ela junto com as outras que estão lá, gente, não é possível, tem que mudar. Você tem que chegar em casa e falar, beleza, está chegando uma camisa nova aqui em casa. Uma vai embora, porque essa que eu consegui foi uma bênção que entrou na minha vida, e bênção na minha vida tem função, abençoar outros. Então, antes que meu coração faça feiura, vai lá, pega uma, não interessa, pega uma, e já doa. Alguém pode dizer amém? Vocês lembram qual é a palavra de hoje? Como acontece a bênção de Deus na nossa vida. Acontece desse jeito, gente. É desse jeito. E hoje me choca, eu falo isso, eu falei esses dias aqui, falei esses dias para um empresário, me choca, assim, eu fico assim, eu falo chocado de maravilhado, porque você imagina o Deus que tem tudo, que é dono de todas as coisas, Ele hoje conta comigo. Ele olha para um cara como eu, e Ele tira a camisa do meu guarda-roupa para dar para alguém. Ele tira o chinelo do meu pé para dar para alguém. Ele tira um dinheiro que eu para dar para alguém. Ele tira uma cesta básica para dar para alguém. Ele tira algo de mim. Olha de quem? De mim. Isso é uma honra, isso é um privilégio. E justo eu que não tive, justo eu que hoje Ele fez de mim uma bênção. Hoje Ele fez de mim uma bênção. Eu me lembro de um pastor orando, ele me ligou, eu contei isso aqui uma vez, e ele estava orando e ele falando assim, que ele precisava de um pai, né? Ele falou assim, eu precisava muito de um pai. Onde é que estão os pais espirituais, né? Um pastor, eu precisava tanto. Aí ele disse que ele na oração, que quando ele estava orando, que ele teve uma visão, e ele me viu orando, ele me viu. Aí ele me ligou, e ele falou para mim, para minha vida você é um pai, falou isso para mim. Gente, eu quase morri, eu chorei, porque eu não tive pai. Eu não desfrutei dessa paternidade de pai. E você vê alguém te chamar de pai espiritual, de pai, de ter de consideração. Ele fez de mim uma bênção. Porque bênção na minha vida tem função. Tem função, gente, é para alguma coisa. Sabe, você tem que olhar assim e falar assim, Ele me deu isso aqui, é para alguma coisa Ele deu. Porque Ele não me fez abençoado para ser melhor que os outros. Eu estava ouvindo um pastor, eu vou terminar, gente. Nossa, aquilo me pegou.
Sérgio me pegou de um jeito, porque ele falou assim: a nossa igreja é muito bonita. Ele estava falando da igreja dele, e realmente é. É claro que na hora eu pensei na nossa, e eu acho a nossa igreja bonita, e vai ficar mais bonita ainda. Vocês vão ver em breve. E ele falou da igreja dele, que a igreja dele é bonita, sabe? Mas ele falou que um dia Deus falou com ele, falou: cuidado para a igreja bonita não fazer um povo arrogante. A igreja bonita tem que ter um povo humilde. Nossa, aquilo me pegou de um jeito. E aí ele falou assim, que ele começou a ensinar o povo dele a dar. Mas ele percebeu que o povo, por exemplo, vinha e trazia a cesta. Aí Deus falou para ele: não é isso. Faça eles ir entregar a cesta. Faça eles sentir o cheiro. Faça eles verem. Muda o coração desse povo. Irmãos, nós podemos sentar em poltronas aqui nesse lugar, mas nós temos que ser os mais humildes dessa terra. Nós podemos ter o melhor do melhor, mas nós temos que ser o povo mais simples dessa terra, para falar a todos e a qualquer um: venham. Alguém pode dizer amém? Porque a bênção na nossa vida tem função. Então, se torne um depósito. Já até veja, alguma coisa que aconteceu na sua vida, você já até fala: Senhor, o que é? Já até fale. Já sabe, irmão, já se prepare. Ele vai tirar de você, vai dar para outro, e você nunca terá falta de nada. Último: quando é que eu me torno bênção, ou o processo da bênção, ou faço parte desse processo todo da bênção? Quando eu aceito o chamado, e é um chamado para ser uma bênção. É um chamado, é um ministério. Isso é um ministério. Ser abençoador de muitos. Seja, irmãos, seja. Se alguém perguntar: você tem algum ministério na igreja? Eu tenho. Qual que é o seu? Eu sou uma bênção. Então, mas você não canta? Eu falo: não, melhor não. Deus me chamou para ser uma bênção. Você não toca? Sempre que não tem pestana. Se tem pestana, não toca. Qual o seu dom? Rapaz, eu descobri que o meu dom é ser abençoador de muitos. Ele me chamou para isso. Justo eu, um pobre pecador, justo eu, um cão morto, justo eu, que desejei comer comida dos porcos lá, ninguém me deu nada. Hoje ele faz festa para mim, põe um anel no meu dedo, põe uma roupa em mim e faz festa para mim. Justo eu, ele me chamou para ser bênção. Gênesis 12, versículo 2 é o último texto que eu leio, e fala assim: farei de você pai de uma grande nação. Justo eu. Abraão deve ter dito: mas justo eu que não tenho filho nenhum. Justo eu que não tenho. Justo eu. Mas ele me chamou. Abençoarei você e tornarei seu nome famoso. Justo eu. E você será uma bênção para muitos. Isso é incrível. Eu. Agora olhe para mim. Vocês acham que aquela mulher que tinha 12 anos, uma hemorragia, que tocou em Jesus,
Você acha que ela sabia que até hoje a gente ia estar lendo a história dela e sendo curado por causa do que aconteceu com a vida dela? Você acha? Você acha que Zaqueu, quando subiu na árvore, sabia que a gente ia ler a história dele e a gente ia aprender muito com ele, muito com a vida dele? Você acha que o filho pródigo, essa parábola, depois que passou tudo que passou, que muita gente ia aceitar Jesus Cristo só por contar a história dele, que muita gente ia vir chorando na frente e falar: esse filho pródigo sou eu. Esse é um chamado, fazer da sua vida uma bênção, uma bênção. Então, a vocês que ouvem, eu digo: sede misericordiosos, abençoe, abençoe até quem vos maltrate, porque isso é bênção na sua vida. Fica de pé.